a própria obesidade já instalada pode levar o paciente a desenvolver mais ansiedade ou quadro depressivo. É doente. Um corpo obeso é um corpo doente. Obesidade é uma doença que tem CID, não é isso? A pessoa trocar uma compulsão por outra e virar um alcoólatra, virar uma pessoa dependente do álcool, é real. Quando a gente fala de obesidade como doença, a gente está tirando completamente a questão de bonito ou feio, porque isso é muito pessoal. O que a gente está falando é realmente da questão de saúde, e só isso. O ambiente sempre vence. Quando a gente fala em comportamento, não adianta, pode falar o que você quiser, o ambiente vai vencer. Porque a maioria das pessoas não entende essa diferença. Uma coisa é a pessoa falar, sou especialista em metabolismo. Outra coisa é, você tem a especialidade na área específica? Talvez nem Todos os exista. problemas de saúde, né? A parte respiratória, a apneia do sono, que dá um desconforto enorme para o paciente, além de aumentar o risco de morte súbita. Então é muita coisa que a gente pode melhorar tratando bem a obesidade, né? Ninguém precisa pensar muito para dizer que uma vida, que um ser humano, vale mais do que um carro. O teu carro fura o pneu, você vai num borracheiro. Dá problema no motor, você vai num mecânico. Se você bate, você vai num funileiro. Se ele não acende farol, você vai num eletricista. Se rasgou o banco, você vai num tapeceiro. O teu carro, que é um objeto, que é uma coisa, você leva num especialista, porque o funileiro não arruma o pneu, o borracheiro não pinta o carro. Mas quando você vai cuidar do teu corpo, você quer que alguém faça tudo e quer pular alguns profissionais. Então você está numa casa que todo mundo toma refrigerante às 6 horas da manhã e abre uma garrafa de Coca-Cola de 2 litros por dia, e não tem sábado, domingo, feriado, não é todo dia, enquanto tem dinheiro, né? Porque Coitada da genética, né? Levou a culpa à toa. A genética não é culpada. E quando a gente fala comorbidade, entra muita coisa que as pessoas às vezes nem valorizam, mas muitas doenças que estão relacionadas ou são mais frequentes no paciente obeso ou pioram com o paciente obeso. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Mais Clientes. E hoje minha convidada é a médica doutora Tereza Fernandes, especialista em cirurgia geral e bariátrica. Seja muito bem-vinda. Falei direitinho? Fala direitinho, Cassim. Boa tarde. É um prazer estar aqui com você, né? Mais uma vez a gente vai conversar um pouquinho sobre o assunto que a gente gosta, né? Sobre cirurgia. Muito bom. E hoje o nosso assunto está focado em cirurgia bariátrica. Tanto para quem pretende fazer, quer fazer ou não sabe se é para fazer, quanto para quem já fez. Vamos nessa longa jornada falar sobre o assunto. É um assunto atual, né? Sempre foi muito atual e agora cada vez mais. A gente vê a obesidade crescendo, uma pandemia de verdade, relacionada a vários outros problemas, e a gente ainda tem como a cirurgia a principal ferramenta para o tratamento da obesidade, principalmente da obesidade grave. Ótimo. Então a gente já vai começar pelo seguinte. Quando a cirurgia é recomendada? Então, a cirurgia bariátrica, ela tem uma regulamentação em cada país, né, um pouquinho diferente do outro, mas no Brasil a regulamentação é inclusive pelo Conselho Federal de Medicina. A gente tem as normas, né, e atualmente ela é recomendada no Brasil para os pacientes que têm um índice de massa corpórea maior ou igual a 40 ou um índice de massa corpórea maior ou igual a 35, com alguma comorbidade ou comorbidíase. Como é que você faz essa continha do índice de massa corpórea, né? Como? O índice de massa corpórea é a conta, né? É uma divisão do peso pela altura ao quadrado. Esse índice de massa corpórea, ele tem algumas falhas, isso está sendo até muito discutido ultimamente, saiu publicação recente da Lancet, tudo, mas ainda é um método mais fidedigno da gente ter uma coisa objetiva, né? A gente sabe que nem todo mundo que tem um IMC maior do que 35 ou maior do que 40, ele está num grau de obesidade considerável, ele pode ser uma pessoa que tem muito músculo e tudo, mas de modo geral, ele contempla, né, o que a gente precisa, que é dar um dado para o paciente ter ele como base. Tá, então esse é o número base e a partir desse número a pessoa pode acender um alerta, desconfiar e falar, deixa eu procurar agora um especialista para ver se é isso mesmo. Sim, com certeza. Na verdade, todo o tratamento da obesidade ele inicia clinicamente, né? Toda vez que o paciente, ninguém chega um dia acorda com IMC de 45. Na verdade, isso é uma caminhada, né? As pessoas vão acabando tendo falhas de algum tratamento clínico. A gente tem hoje tratamentos clínicos muito bons, mas eles não são mais efetivos que a cirurgia para esse grupo de pacientes. É até importante falar isso, né, Cassim? A gente hoje tem uma gama de medicamentos que estão no mercado, que chegam no Brasil ou chegaram, né? Inclusive tem quase que um contrabando do remédio, igual uma droga, uma expectativa muito grande, mas hoje o resultado desses remédios não é igual ao da cirurgia ainda. Pode ser que no futuro se desenvolvam a ponto de chegar lá. Mas hoje a cirurgia bariátrica ela tem o seu papel, tem o seu protagonismo no tratamento dos pacientes que têm esse índice de massa corpórea maior ou igual a 35, com alguma comorbidade ou igual a 40. E quando a gente fala comorbidade, entra muita coisa que as pessoas às vezes nem valorizam, mas muitas doenças que estão relacionadas ou são mais frequentes no paciente obeso ou pioram com o paciente obeso. Então, a gente fala do diabetes tipo 2, da hipertensão, dos pacientes que têm esteatose hepática, que é a gordura no fígado, que é super frequente hoje, né, nos ultrassons que a gente pede de abdômen, por outros motivos a gente vê isso lá também. Na questão da infertilidade, que é uma coisa que também o pessoal não fala muito. Não fala muito, mas é real, né? Acho que as mulheres que me ouvem aqui, que me veem aqui, vão entender isso, né? Dificuldade, às vezes, de engravidar, né? Mesmo numa população, às vezes, mais jovem, por conta da obesidade.
E outros problemas de saúde, né? A parte respiratória, a apneia do sono, que dá um desconforto enorme para o paciente, além de aumentar o risco de morte súbita. Então, é muita coisa que a gente pode melhorar tratando bem a obesidade, né? E uma coisa que a gente, às vezes, também não lembra de falar, mas que também tem sido muito colocado, a população está envelhecendo e com isso está aumentando o número de câncer. E um outro fator de risco importantíssimo para câncer é a obesidade. A obesidade, ela está relacionada, assim, ao aumento de incidência em mais de 14 tipos de câncer. Então, não é aquele então se eu não for obeso não vou ter câncer. Não, não é isso. Não é. Mas sendo obeso, você tem mais um fator, principalmente para esses mais comuns, né? O de mama, de próstata, de rim, de cólon, né? Que a gente está vendo uma verdadeira pandemia também. Tem muito a ver também com os nossos hábitos, né? E aí a gente tem que lembrar dessa particularidade de também esse paciente obeso, ele precisa ser tratado como um todo, né? Perfeito. E a cirurgia é um tratamento eficaz, né? Sem dúvida, ele é o mais eficaz nesse momento. E sem contar nas questões emocionais, autoestima, Sim, a né? depressão, a Depressão, ansiedade, na verdade, ansiedade. transtornos psiquiátricos. E quando a gente fala psiquiátrico, a gente não está falando daquele estigma, né? Hoje em dia é muito comum, a gente viveu aí uma pandemia de Covid, onde a saúde mental ficou muito em voga, mas a saúde mental do paciente obeso, ela pode ser uma causa ou uma consequência da obesidade. Às vezes, uma depressão importante, um quadro de ansiedade que leva a uma compulsão. Isso pode gerar ali um aumento da chance desse paciente virar um obeso grave. A gente evita o termo mórbido, mas o obeso grávido, grave. E obeso mórbido é a mesma coisa. E assim, e a própria ansiedade pode levar, e a própria obesidade já instalada pode levar o paciente a desenvolver mais ansiedade ou quadro depressivo, Ciclo né? vicioso total, É um né? ciclo Uma coisa vicioso. puxa a outra. A estigmatização, né? A gente sabe que a gente está no período em que todo mundo se preocupa muito em ser politicamente correto, mas quando a gente vê a questão da obesidade, a gente sente uma discriminação, uma estigmatização desde a infância, né? É a criança que sempre foi gordinha. Quando ela é um bebê, ela é fofinha, mas depois ela começa a ter apelidos, ter termos jocosos, desde a infância. Na adolescência, aquele adolescente que fica, às vezes, mais deprimido, ou vai ser o que vai virar o cara que quer agradar todo mundo, né? Para poder compensar o que ele sente como se ele tivesse inferior. E não tem nada disso, né, gente? A gente chama atenção para isso, porque nem sempre a gente vê, às vezes, o Leandro Hassum e outras pessoas famosas, né? Que falam muito que as pessoas acham, perdeu a graça. Porque emagreceu, ficou sem graça. Mas por que a pessoa vê graça nisso, né? Por que a pessoa vê graça, né, numa questão física, né? O mais importante de tudo é que a pessoa viva bem, né? Viva com saúde. E aqui a gente está falando de algo muito interessante também. Quando a gente fala de obesidade como doença, a gente está tirando completamente a questão de bonito ou feio, porque isso é muito pessoal. O que a gente está falando é realmente da questão de saúde, e só isso. Deixa eu te colocar numa polêmica aqui agora. Vamos lá, porque médico especialista. Existe muito a cultura hoje do se aceite como você é, eu sou assim, meu corpo, minhas regras. E aí, nitidamente, é uma pessoa obesa, e obesidade é uma doença, e a pessoa fica propagando e incentivando que outras pessoas tenham este mesmo tipo de corpo que, a gente já está entendendo aqui, é doente. Um corpo obeso é um corpo doente. Obesidade é uma doença, tem CID, não é isso? Tem CID, tem O que CID. você, como médica, pensa a respeito desse tipo de coisa? É polêmico, mas ao mesmo tempo não é. Se for uma pessoa para uma rede social e falar, vamos fumar que cigarro faz bem, todo mundo vai lá e fala assim, nossa, mas está comprovado que cigarro não faz bem, né? E a obesidade, a pessoa vai e ela se aceita. A pessoa se aceitar com o corpo que tem, com a aparência que tem, é uma coisa. A pessoa propagar que aquilo ali não é um problema, né? A gente viu, eu não vou citar nomes agora, né, no nosso país, mas isso aconteceu em outros lugares do mundo. E muitas dessas pessoas eram até pacientes em busca de um tratamento e depois eles desistiram e vieram com aquela campanha, tipo, estou me aceitando assim. Não é esse o caminho, né, gente? E eu acho que quando você fala para um público, né, quando você consegue atingir um público muito grande, como são as pessoas que já são famosas em redes sociais, como você é um influencer, eu acho que essa é uma mensagem muito perigosa, né? É aquela mensagem, é igual a pessoa que usa uma droga ilícita e para ela nunca deu problema. E ela vai lá para a rede social e fala, olha, para mim nunca deu nada, até melhora a minha concentração, melhora isso, melhora aquilo. E quando você vai para a obesidade, é a mesma coisa. Se você está falando que aquilo ali é bom para quem, né? Na verdade, ao longo prazo, gente, a obesidade ela vai trazendo cada vez mais problemas. Então, eu acho que são conselhos que as pessoas deviam guardar para si, porque se duvidar, nem elas acreditam no que elas estão falando, mas vira aquela ideia de se posicionar,
né? Você que trabalha com marketing, né, que assim, você sabe que a gente pode se posicionar na exceção, a gente pode se posicionar de outras formas. Sim. Mas se posicionar propagando uma ideia de que aquilo é saudável, não é legal, Não é. né? Claramente Mesmo a não. pessoa fazendo uma atividade física. Claro, que entre eu ter um obeso, por exemplo, uma pessoa obesa, que tem uma atividade física regular, que tem alguma movimentação maior, é melhor do que não tem nada. Mas isso não justifica a pessoa divulgar isso como se fosse benéfico para ela, né? Porque a longo prazo não vai ser, né? Perfeito. Muito bem colocado. É necessário perder peso antes da cirurgia? É recomendado. Na verdade, assim, a gente sabe, para alguns pacientes isso vai ser uma obrigação, tá? Quando a gente fala de IMC maior do que 40, a gente tem subdivisões, maior do que 50, maior do que 60, e quanto maior, maior o risco, né? Quanto maior, maior o risco de ter outras comorbidades e pela própria obesidade. Isso vai dificultar a parte ventilatória, né? A parte respiratória. No pós-operatório, a mobilização, é importante você mobilizar rápido, você sair do leito. Então, isso tudo a gente tem que ponderar. Então, a gente atualmente, a gente recomenda uma perda de peso aí de 10% do peso inicial, né? Tem alguns trabalhos que falam que isso não modifica o nível de complicações no pós-operatório, mas a grande maioria dos cirurgiões entendem, e a gente faz parte desse grupo, que mesmo que não exista um trabalho estatístico mostrando uma melhora, isso melhora muito o ato cirúrgico, melhora muito a condição do cirurgião, né, gente? Você imagina que a gente hoje faz as cirurgias minimamente invasivas, habitualmente por videolaparoscopia, né? Mas a gente também tem a robótica hoje em dia, que também está bem difundida, que são os procedimentos que são exatamente iguais com a cirurgia aberta ou com pequenas diferenças, mas que são com uma via de acesso que traz menos transtorno para o paciente. Mas para a gente operar, a perda de peso é interessante porque o fígado diminui, o fígado murcha um pouquinho, a gente vai trabalhar numa cavidade abdominal que já perdeu aquela gordura mais importante, então você vai ter mais espaço para trabalhar melhor. E a recuperação, né? A gente quer que esse paciente saia da cama no mesmo dia, que ele se movimente no mesmo dia, né? Que ele tenha atividade física depois também acompanhada, né, por educador físico e tudo mais precoce. Se ele perdeu o peso antes, aquilo ali já diminuiu a sobrecarga em cima de um joelho, que já é problemático, de um tornozelo, que já é problemático. Então, assim, tem sempre benefício, gente. Emagrecer ou para cirurgia ou para tratar a sua doença, né? Não vou dizer que é impossível, tem pacientes que conseguem emagrecer, mesmo sendo obesos graves, conseguem, mas isso é minoria, né? Então, você não é um relapso se você não conseguir emagrecer só com dieta, porque a partir de determinado momento é muito difícil. Mas emagrecer já com foco na cirurgia acaba que ser um estímulo a mais para o paciente. Ele já tem uma meta, ele já tem um ponto em que ele fala assim, nossa, eu estou me fazendo um esforço maior aqui, estou trabalhando nisso e vou ter um resultado melhor da minha cirurgia também. Excelente. Tipos de cirurgia. Hoje existe um número específico de tipos de cirurgia? Por exemplo, minha mãe fez cirurgia em 2005, tem 20 anos que minha mãe fez. Eu não sei nem o nome de qual ela fez, inclusive você é médica da minha mãe hoje, né? Existem tipos, e se existem tipos, poderia falar de forma superficial para nós aqui quais são esses tipos hoje? Na verdade, assim, se você pegar a legislação brasileira, existe uma regulamentação do Conselho Federal de Medicina que coloca tipos ali que a gente nem faz mais. Na verdade, que eu nem que cheguei a fazer, porque não foi uma técnica que pegou no Brasil e logo depois pegou, né, modo de dizer, né, gente? Mas eu quero dizer que no Brasil poucas pessoas fizeram e logo depois eles foram vendo que não tinha um resultado tão bom. Mas assim, vamos dividir aqui em dois tipos principais, né? A gente tem o bypass gástrico e tem o sleeve, né? Que é a gastrectomia vertical ou gastrectomia em manga. Né? Outras técnicas que foram utilizadas antes, tipo escopinar, o duodenal switch, são técnicas mais agressivas e que com o tempo foi se mostrando que elas tinham um risco muito grande e um benefício não é maior do que essas duas técnicas que eu falei primeiro, né? O sleeve, ou gastrectomia em manga, ela é uma técnica muito interessante, você faz uma ressecção de uma parte do estômago, você resseca ali 70% a 80% do estômago, do modo específico, que também vai atuar com uma regulação de hormônios, que vai fazer o paciente ter uma sensação também de saciedade maior. Essa é a sleeve, gastrectomia vertical. Para você ter uma ideia, assim, nos Estados Unidos, essa técnica é a principal, é a mais utilizada em 60% dos casos. Os dados brasileiros são mais difíceis de a gente coletar, mas no dado americano, fala em 60% é sleeve, e em segundo lugar vem a revisional, que é uma outra situação. Revisional é quando o paciente já fez uma técnica e precisa fazer uma complementação por algum motivo. E lá, como se opera bariátrica há muitos anos, há mais tempo do que aqui, e um número grande de pacientes, esse momento chegou também lá. Então, você tem a sleeve, que hoje no Brasil também a gente percebe, né, sem ter um número concreto, mas a gente percebe que é a opção da maioria dos cirurgiões, e o bypass. O bypass é uma técnica que você mexe no estômago e mexe no intestino. E você diminui o trajeto onde o alimento passa, mas você não resseca nada, não tira pedaço, só o alimento não vai mais passar por uma boa parte do estômago, e você faz um desvio no intestino. Bypass é isso, né, gente? É um desvio no intestino. Com isso, você tem um componente muito bom
tanto restritivo quanto desabsortivo. É assim que a gente classificava a cirurgia antigamente. Essa técnica é mais restritiva, que diminui o estômago. A outra técnica é mais desabsortiva, que mexe no intestino. Hoje, a gente evita usar esses termos, porque a gente sabe que as duas opções que eu citei aqui, elas são, na verdade, técnicas hormonais. Então, de acordo com a localização que você seccionou ali, a gente sabe hoje em dia que não é só porque você diminuiu o estômago que você perdeu peso. Porque isso é interessante a gente comentar. Quando a gente via antigamente, falava assim, nossa, eu operei um paciente diabético, hipertenso. Terceiro dia, o paciente já está com menos medicação, ele nem perdeu peso direito e ele já está com menos medicação. Porque não tem só relação com a perda de peso, mas também com a passagem do alimento, com o estímulo hormonal. Perfeito. Então, assim, a gente sabe que hoje as técnicas são principalmente hormonais. Muito paciente pergunta do balão intragástrico. Lembrar, gente, que o balão é uma técnica endoscópica, né? E também tem uma regulamentação própria para ele. E muito importante é falar que o balão não dá a mesma perda de peso do bypass ou do sleeve. Ela é uma técnica endoscópica, se coloca um balão dentro do estômago, tem seus riscos, apesar de ser um procedimento feito por endoscopia, é um procedimento invasivo, então também tem risco, e ele funciona muito como um adjuvante na perda de peso. Então, aquele paciente, por exemplo, que ele tem que perder peso para ter condições de fazer uma cirurgia bariátrica. E aí o cardiologista não libera, outro profissional não libera, você indica o balão para se preparar melhor para levar para uma cirurgia. Ou naqueles pacientes que não têm IMC de cirurgia, tem uma regulamentação para isso, o IMC é um pouquinho mais baixo, que pode ser feito. Então a gente coloca, tá lá no livrinho, você até vê lá como se fosse uma técnica cirúrgica, mas é uma técnica endoscópica. Então as duas principais são essas, o bypass e a sleeve. E como é que se avalia quem que vai ganhar qual? Na verdade, antigamente se falava o seguinte, que quando o paciente é muito metabólico, ou seja, se ele tem um diabetes, difícil controle, se ele tem uma hipercolesterolemia, que é isso, um colesterol muito alto, triglicéridos muito alto, o bypass seria superior. E o sleeve seria mais para aquele paciente que tem realmente só a questão do peso, mas que não tem essas doenças. Hoje a gente sabe que o sleeve tem resultados muito bons. Então, a perda de peso é o mais importante. Então, você consegue uma perda de peso nas duas técnicas muito boa. O sleeve você evita em qual paciente? Naquele paciente que tem uma hérnia de hiato muito grande, uma doença do refluxo muito importante, né? Lembrando que doença do refluxo praticamente todo mundo que está acima do peso tem, mas naquelas situações em que você tem condições anatômicas que justificam, a gente às vezes modifica essa técnica por outra opção. Mas as duas são muito eficientes, são muito eficazes, né? Tudo isso, gente, depende também do pós-operatório ser bem acompanhado. As cirurgias, elas são uma ferramenta, né? Essa é uma coisa que eu sempre falo. A cirurgia é uma ferramenta para te ajudar a perder peso, mas ela sozinha não funciona. Se o paciente quiser burlar a cirurgia, ele consegue, mesmo com a técnica estando correta. Isso é muito comum. A gente, às vezes, o paciente está insatisfeito com a perda de peso dele. A primeira coisa que a gente tem que fazer é tentar alinhar a expectativa, né, com a cirurgia. Não é milagre, não é tão rápida. A perda de peso no início é muito maior, né, nos primeiros meses. Depois ela tende a estagnar, né? E se o paciente bobear, ele volta a ganhar peso. Não no nível que ele era antes, não chega a ser uma obesidade grave, né? Mas ele pode ganhar peso ali, fala reganho de peso, apesar de ser um termo meio feio, mas é o que a gente ouve mais. Então, assim, as duas técnicas são boas, dependendo também da participação do paciente no pós-operatório. Que aula, hein? Você está anotando aí? Encaminhe esse vídeo para alguém que você sabe que se interessa pelo assunto, porque aqui é uma aula para você aí. Para mim está sendo. Vou entender tudo no final, hein? Ah, com certeza. Você já entende muito, né? Vamos lá. Cirurgia bariátrica é coberta pelo SUS, é coberta pelos planos de saúde, é sempre no particular, tudo vai depender. Eu sei que é uma dúvida, eu li um pouquinho em outros episódios, outros médicos falando sobre, e fui ler as perguntas para trazer para nós aqui a pauta. E eu vi essa dúvida, ela é muito comum. O que dizer sobre isso? Não, a cirurgia bariátrica ela é coberta, ela está no rol da ANS, né, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que são os convênios, né, as operadoras de saúde. Então, ela é coberta já há muitos anos e todo convênio ele tem direito a ter o preenchimento adequado de uma guia. Então, alguns convênios eles pedem um tempo de acompanhamento maior, registrado. Eles vão pedir, com certeza, a avaliação do endocrinologista, do psicólogo, do nutricionista, tudo no pré-operatório, além da indicação do cirurgião. Eventualmente, alguns convênios também pedem para o paciente pesar, medir, passar por algum tipo de avaliação, mas isso não é difícil, porque ela está coberta no rol. Tá? Pelo SUS ela também é coberta. O SUS ele tem um mecanismo de trabalho, é uma cirurgia de alta complexidade, então não é qualquer hospital que pode operar. Isso é importante porque às vezes o paciente ele gosta muito do hospital, ele sempre foi bem atendido em algum hospital pela rede SUS, mas aquela cirurgia específica ele pode fazer só em alguns centros específicos especializados, né? O que é mais importante disso tudo, gente? Se o paciente tem a intenção de fazer uma cirurgia bariátrica, ele tem que estar entendendo que ele vai passar por um processo que não é só com o cirurgião.
Ele tem que ter documentado isso, né? Que ele foi no endócrino, que ele foi no nutricionista, que ele passou pelo psicólogo. E antes de alguém achar que isso é discriminação, por que que você vai operar vesícula, vai operar hérnia, ninguém manda você passar pelo psicólogo, né? Ou pelo psiquiatra. Mas é exatamente para prevenir os problemas depois, gente. É para entender como é que o paciente pode estar bem preparado para a cirurgia, entender se ele tem algum mecanismo que vai dar complicação depois. Então, algumas doenças psiquiátricas, poucas, tá? Muito poucas, podem contraindicar uma cirurgia bariátrica, né? Quando o paciente, por exemplo, ele não tem condição de entender o que está acontecendo. Como é que ele vai fazer uma cirurgia se ele não tem discernimento ali para entender que a participação dele é importante, né? Não é ansiedade, não é depressão, não é isso, tá, gente? Ansiedade, depressão são tão frequentes na nossa população e tão frequentes no paciente deprimido, né? No paciente obeso, que isso não é uma questão que vai contraindicar. Mas alguns tipos, alguns momentos, o psiquiatra desse paciente pode falar, olha, vamos preparar um pouquinho melhor. Então, essas avaliações, isso aí no consultório a gente vê direto, é o paciente muito ansioso em resolver rápido. Aí você fala, não, tem que passar por todos esses profissionais. Mas para que eu vou passar? E é para isso, é para prevenir o problema depois. Ele sendo bem orientado antes, né, ele tem um resultado melhor depois. Não é só a técnica, né, é o conjunto, né? E o procedimento para fazer a cirurgia de forma particular é o mesmo. Também você lá no Com consultório, certeza, você com exige os certeza. mesmos documentos. Com certeza. O paciente particular, ele vem muito daquela situação em que ele, por exemplo, ele não tinha condições antes de ter um plano de saúde, ele procurou pelo SUS na cidade dele, teve muita dificuldade, né, em estar para aquela fila, e ele opta por procurar um serviço particular, né? Lembrando, gente, que o plano de saúde, as operadoras de saúde, elas têm a questão da doença pré-existente. Então, não adianta o paciente chegar hoje fazendo plano de saúde para operar de obesidade amanhã, porque se ele não falou, ele teria que ter falado, né? Ele tem que ter aquele período de carência para doenças pré-existentes. Então, isso é importante. Às vezes, a sua programação para fazer uma cirurgia bariátrica não é para agora. Mas se você pensa que isso no seu futuro vai ser, talvez, a sua escolha, já, se você tiver condições, é claro, né? Procure se filir, né? Compre, né, um plano de saúde, uma operadora de saúde, um seguro-saúde que seja, e você fale mesmo que você tem esse problema. Não adianta não declarar o problema, né? Isso depois vai dar problema, vai dar complicação depois para ele. Não declara o problema agora, gera um vai dar problema depois. depois. Então, assim, é importante essa franqueza, né? Essa sinceridade nisso. E, assim, a cirurgia particular, hoje, ela fica bem mais acessível, né? Por conta de os hospitais já terem tudo isso muito padronizado. Então, aquela ideia inicial, antigamente, fazer cirurgia bariátrica era todo mundo para o CTI. Não existe mais isso, gente. O paciente que vai para o CTI é a exceção, não é a regra, né? E, assim, o material todo esse material é essencial. A cirurgia bariátrica se desenvolveu muito à medida que o material cirúrgico se desenvolveu, porque você imagina você fazer uma sutura, né, dar um monte de pontinho, aí vieram os grampeadores cirúrgicos, mas isso também com o tempo teve uma redução do preço, porque tem mais concorrência, tem mais produtos no mercado, produtos de qualidade, claro, não adianta ter preço, tem que ter qualidade, e todos eles têm que ter registro, né, na vigilância sanitária, aquela coisa toda. Isso ficou mais acessível, né? E os hospitais também se prepararam para esse paciente. Eu acho que esse é um movimento também da saúde suplementar, né, da saúde que atende os planos de saúde, as pessoas que não têm plano, entender que não adianta fazer uma cirurgia muito cara que não seja acessível para a maioria das pessoas, né? Fazer um preço justo, né? Um preço que contemple ali os gastos, né? Mas que seja acessível para o paciente. É uma questão muito de planejamento mesmo, né? A pessoa precisa se planejar, se ela for assinar um plano de saúde para operar, não é? Se ela for passar pelo SUS, ela tem que fazer todo o procedimento que tem ali. Procedimento. A gente poderia dizer, eu vou só chutar e você me corrige aqui. Pelo SUS vai demorar mais do que pelo convênio, que vai demorar mais do que pelo particular. É essa escadinha? Provavelmente, né? O SUS com certeza porque ele tem uma demanda maior, né, tem uma gente? fila Você e entende tudo o mais. seguinte, que a população brasileira, mais de 80%, não vou falar um número exato, mas mais de 85% é coberta pelo SUS. Na verdade, toda a população é coberta pelo SUS, né, gente? Sim. Porque eu quero dizer que o percentual de pessoas que tem plano de saúde é pequeno perto do contexto, né? E quando a gente tem momentos, e a maioria das pessoas que tem plano de saúde tem a ver com emprego, né? São os planos de saúde associados a estar empregado numa empresa e tal. Então, quando a pessoa entra para um plano de saúde, é um dos benefícios que as pessoas mais gostam, né, no trabalho, né? Qual que é o benefício? Médico, tem um ticket médico, tem um ticket de alimentação, tem isso, tem aquilo, plano de saúde. Porque realmente é uma coisa que faz diferença. As cirurgias pelo SUS, elas são feitas numa escala mais lenta, porque existe também uma preocupação em priorizar os mais graves.
E às vezes o paciente tem dificuldade de entender isso, porque a minha doença é grave. Mas se você tem um nível de obesidade maior do que o meu e umas comorbidades mais difíceis, no SUS, em que você trata todo mundo com equidade, né, e tudo mais, você tem prioridade. Perfeito. E aí a pessoa se sente, às vezes, ela tinha um IMC de 38 e ficou 1 ano, 2 anos, e aquilo ali só vai subindo e ela vai aumentando as comorbidades. Então essa é a dificuldade da pessoa esperar numa Isso é fila, muito né? bom da Porque pessoa saber. a doença ela pode agravar realmente, mas ela também está numa fila que Perfeito. tende a ser justa, né? E Tratado coletivo, né? vamos pensar, pelo que eu entendi, essa justiça da fila não tem relação com a sua ordem de chegada, e sim com a ordem de urgência de quem está entrando. Com Você certeza. pode estar com prazo de 1 ano e aquilo se estender para 2, porque nesse meio de caminho, pessoas com maior urgência entraram na frente. A gente acaba que eu não trabalho com o SUS, porque onde eu trabalho lá em Juiz de Fora, a gente, nesse momento, estava sem nenhum centro cadastrado atuante, e depois, quando eles cadastraram o centro, eu não trabalho nessa instituição, mas você sabe que tem essa dificuldade, porque tem um gargalo ali, né? Várias vezes a gente tende a usar uma fila cronológica de entrada, né, no processo. Mas quando você tem situações de maior gravidade, elas têm que ter prioridade. Isso para tudo em saúde, né? Tá. Se o paciente é mais grave, ele tem que ser priorizado em algum momento. Isso serve para transplante, para outras Tem situações. um nome para esse protocolo em pronto-socorro? Que tem lá umas cores, vermelho tanto tempo, amarelo, verde. Sim, isso é na urgência. Tem os protocolos de atendimento da urgência ali, em que você designa por cores ou por números, tem vários modelos para fazer isso. Mas o mais importante é que, assim, na urgência isso também funciona, né, gente? Se você chega no pronto atendimento com uma queixa de uma dor de cabeça há 5 dias e outro paciente chega infartando, você tem que entender que vai ter que se dar prioridade para que ele está infartando, né? Perfeito. Para coisa aguda. Aqui a gente está falando de uma doença crônica, né? Então aqui a gente não está falando que o paciente chegou no pronto-socorro e quer operar a obesidade, porque ele tem uma doença crônica. Tá. Tem que ter pelo menos 2 anos de doença documentada. Então, para operar com você, não tem como ser pelo SUS, ali em Juiz de Fora Não, não. nesse momento não, porque Pelo a gente convênio? não trabalha. Convênio, convênio, sim. E tem algum convênio específico? É possível falar? A gente não pode, porque tem uma série de regras, né? Não sei se pode falar, se não pode na falar. verdade, acho que assim, são vários convênios, né? Esses Tá. convênios, todo convênio, gente, você pode trabalhar, mesmo que você não seja filiado a ele, como médico, credenciado a ele, existe um sistema de reembolso. Então, assim, tem várias possibilidades. Tá. O importante a gente não trabalha em todos os hospitais da cidade, mesmo eu trabalhando numa cidade de porte médio, você imagina se eu estivesse aqui em São Paulo, onde a gente está gravando esse momento aqui, você imagina se o médico trabalhar em todos os hospitais da cidade, como é que ele vai dar uma boa assistência? Então, a gente privilegia os hospitais em que a gente já está mais adaptado, Tá. mais acostumado, que atendem os nossos pacientes bem, né? Perfeito. A gente falou que normalmente não precisa de CTI, mas eu quero um hospital que tenha um tomógrafo, que tenha uma ressonância, que tenha um CTI se for necessário. A gente não vai fazer uma cirurgia bariátrica numa estrutura de uma clínica tipo hospital dia. Correndo risco, né? Correndo Sempre risco, pela né? segurança da cirurgia Sempre do pela paciente, segurança, do né? próprio Você médico. tem que ter ali o respirador que for necessário para aquele paciente, a cama. Hoje em dia isso é muito interessante, que assim, como a nossa população ela foi envelhecendo e ganhando peso, você tem hoje um cuidado muito maior, até com o mobiliário das instituições. Tem o que é obrigatório, né? O que é regulamentado, a vigilância vai lá e vê o tamanho da porta, degrau não pode ter, isso tudo em qualquer hospital passa por esse tipo de fiscalização. Tá. Quando você pensa no paciente bariátrico, você tem outros cuidados. A cadeira de roda que leva o paciente de um lugar para o outro não pode ser uma cadeira estreitinha que gere para ele constrangimento. Perfeito. Além de não caber, né? A cama, ela não pode ser talvez uma cama padrão. Tem paciente que não vai caber numa cama padrão de hospital, né? Mesma coisa tomógrafo, né? Tem tomógrafo que vai até 120, 125 quilos. Você sabia disso? Não sabia, não. Tem. Porque a maca ela tem que rolar. Então, se você coloca um paciente naquela maca que pesa 180, aquilo pode estragar o aparelho. Ou ele não cabe naquele aro, né? Aquele túnelzinho. Entendi. Então, assim, você tem preferência sempre para operar em hospitais que vão ter esse recurso. Perfeito. E, claro, nesse hospital aqui não tem um aparelho que caiba o paciente com esse peso tão grande, mas o outro tem, então você vai direcionar para o hospital, que você vê a melhor condição de atender o seu paciente. Tanto numa condição eletiva, ou seja, eu estou operando aquele paciente de cirurgia bariátrica, está tudo bem, está tudo dentro do que a gente esperava, quanto numa situação de urgência, que pode acontecer e eu tenho que ter aquele recurso ali o mais rapidamente disponível, né? Perfeito. Então, quem quiser operar com a doutora Tereza, entre em contato, Sim. fala ali o teu convênio, Sim. marca a tua avaliação, marca a tua Sim, consulta, marca descobre lá no como funciona e consultório. tudo. E vai entender que a gente não vai operar e sair de uma cirurgia marcada no primeiro dia. Não é assim. Não é assim. Isso aí os pacientes estão me vendo aqui, que são meus pacientes, eles sabem disso, que é a primeira coisa que eu já aviso.
Por quê? Porque a pessoa chega com uma expectativa e a primeira coisa que a gente tem que fazer é ver se aquela expectativa é compatível com a realidade, Uhum. né? Do que a gente pode alcançar. E o tempo que a gente demora para alcançar, né? A cirurgia bariátrica, você espera ali uma estabilização da perda de peso ali por volta de 1 ano e meio até 2 anos. Então, às vezes, o paciente ele quer perder tudo com 2 meses. Se ele perder tudo com 2 meses, pode até ser que ele já perca bastante e já sinta a diferença. O paciente sente muita diferença no começo, que perde, né? Uhum. Você perder 10, É 15 mais rápido quilos no começo. rápido, né? Você tem uma. Mas ele tem que entender que se ele não fizer um acompanhamento legal no pós-operatório, ele vai trocar a obesidade por uma desnutrição, que não é o que a gente quer. E Uhum. o obeso também já pode ser um desnutrido previamente, tá? Mas ele pode virar um desnutrido, aquele que vai falar assim, hoje em dia eles estão chamando cara de Ozempic. Não sei se você já ouviu essa Já ouvi expressão, falar, já ouvi falar. né? O obeso, de antigamente, quando operava, sem um preparo tão cuidadoso, ele ficava com essa cara de Ozempic que o pessoal fala, né? Uhum. Porque ele perdia peso muito rápido, o rosto desabava, mulher, principalmente a mama desabava, o braço, tudo isso. Depois foram vendo o seguinte, isso, como a bariátrica ela já tem muito tempo de estrada, já foi vendo que o que é importante? Tem que suplementar. Oh, mas eu estou fazendo para perder peso e vou suplementar. Vai suplementar com acompanhamento adequado, nutricionista. Uhum. Vai suplementar vitamina, vai suplementar proteína. Muda aquela figura. Ah, eu tinha que comprar um prato de salada antes de começar a comer. Agora não, você vai dar prestígio maior, o privilégio, a prioridade vai ser comer proteína e atividade física, né? Mas o cara nunca gostou de fazer atividade física, né? Aquela pessoa que nunca foi. Eu estou falando porque eu sei que você sempre gostou de atividade física, para você já é uma rotina, né, Não Cassim? teria problema em fazer. Para Mas tem você, gente que tá tudo bem. odeia. Tem gente que odeia, tem gente que nunca fez porque não conseguia fazer. Uhum. Também a gente não pode ser tão ingênuo de achar que a pessoa com 180 quilos, com dor no joelho, né, com uma Nossa, vai dificuldade de fazer uma locomoção, vai caminhada. conseguir fazer. Faz E já sentido. tem uma artrose, e as Uhum. doenças ortopédicas, né, estão entre as listadas ali para a gente prestigiar e privilegiar esse paciente. Mas assim, quando a gente vê esse paciente sendo cobrado isso antes, não tem sentido. Agora depois a gente cobra. Começa personal, se puder, se não puder, uma academia, se não puder, da forma que der para começar, né? O resultado é muito melhor. Né? Porque ele vai trocar aquela flacidez toda, aquilo tudo, por massa magra, que é o que Uhum. importa. Então, tem muito paciente pós-bariátrica que vira aquele corredor, que toda corrida que tem da cidade, a pessoa vai participar, vira aquela pessoa que posta foto, sim, todo dia na rede social, fazendo atividade Uhum. física, e tá ótimo, gente. A gente no começo estranha, né? Fala assim, nossa, quando é colega nosso, conhecido nosso, né? Beltrano agora virou a Só fala pessoa, de corrida, virou só fitness, fala de né? treino. Mas, gente, é muito melhor a pessoa trocar para isso do que pela compulsão que ela tinha antes, Perfeito. por uma alimentação. E uma Perfeito. coisa também que eu vou chamar a atenção, gente, a questão do álcool. Tá? É muito importante lembrar, e a gente fala isso na consulta, e é bom aproveitar esse momento para falar isso para mais pessoas. Álcool é um vilão na questão da perda de peso. Então, a gente pede para cortar mesmo. O ideal é que fique 1 ano sem beber nada de álcool. Tá? E, se possível, se quiser ficar mais tempo, melhor ainda. Porque a gente tem que ter esse cuidado. Existe também, ouvi falar que o bariátrico ele tem uma tendência muito forte a virar um alcoólatra depois. É. Da onde surge isso? Qual que é a relação de verdade nessa história? São duas coisas que a gente pode falar aí. Primeiro, se ele tinha um comportamento de compulsão antes, por exemplo, eu estou chateado, eu como chocolate. Eu estou feliz, eu também como chocolate. É aquela coisa, eu estou triste, eu estou alegre, eu estou preocupado. Aquela é minha válvula de escape. Perfeito. É o doce, o chocolate, isso é muito comum, principalmente mais no sexo feminino, né? O sexo masculino, normalmente, ele tem uma tendência mais a volume de comida. E no caso do sexo feminino, é mais aquela coisa do beliscador, do que vai comendo o tempo todo, muito carboidrato. Mas isso também, hoje em dia, é só uma coisa mais histórica do que na realidade pode ser tudo junto. Então, quando ele troca aquela coisa, antes eu tinha aquela minha válvulazinha, eu estava acostumado a beliscar o dia inteiro. E aí ele não faz mais isso. Mas aí ele começa a tomar gosto pelo álcool. E aí, esse é um risco real, tá, gente? A pessoa trocar uma compulsão por outra e virar um alcoólatra, virar uma pessoa dependente do álcool, é real. Existem relatos. Existe. E a outra questão é que o paciente começa a ingerir uma coisa que é muito calórica. Então, aquela ideia de já tomar vinho é ótimo, é lindo, todo mundo gosta, tá na moda, você tem, né, uma condição boa, você já consegue comprar vinhos melhores, mas qualquer um, né, quase qualquer pessoa hoje tem poder aquisitivo que consegue comprar nessa categoria lá, mas tem que ter cuidado, porque ele é calórico. E a pessoa fica bêbada mais rápido. Isso é real também, tá? O bariátrico fica bêbado mais rápido. Fica. A tolerância ao álcool, ela é menor, principalmente nas mulheres. Então, muito cuidado, né, com a pessoa voltar a beber depois desse 1 ano, para ela ser realmente moderada naquilo, né? Não cair naquela cilada de que, nossa, mas agora eu tô magra, eu tô linda, eu quero beber na noitada. Gente, bebe menos, né? Não se preocupa tanto com isso, porque você vai conseguir aproveitar a sua vida, a sua jornada muito mais saudável. Excelente, muito bom recado. Cirurgia plástica. Existe uma necessidade em todos os casos? Não existe? Depende da... Várias perguntas em uma, tá?
Depende da idade, depende se é homem, se é mulher, convênio Hum, cobre, não cobre, particular. Vamos falar sobre cirurgia plástica é. pós-bariátrica. Bom, vamos lá. A cirurgia plástica ela é praticamente uma necessidade em quase todos os pacientes. Eu falo que é uma necessidade, mas, Tereza, tem casos de paciente seu que nunca fez plástica? Tem. Mas a maioria precisa e se prontifica a fazer. A cirurgia plástica, ela é necessária porque é uma cirurgia plástica reparadora. Então, nesse caso que a gente está falando, a gente não está falando de cirurgia plástica estética. Eu não gosto do meu Tá. nariz, eu vou operar o nariz. Eu não gosto que eu tenha essa bochecha aqui, vou operar. Não é isso. É porque realmente sobra muita pele. Isso às vezes incomoda, por exemplo, o paciente que tem uma coxa muito grossa. E aí perde aquela gordura. Aí fica aquela pele. E aí, às vezes, até no movimentar, tudo aquilo ali começa a machucar. O abdômen, né? Que é aquele abdômen avental que a gente fala. Aquilo ali também é um lugar que às vezes cresce fungo, é difícil de higienizar. Então, assim, tem o seu lugar, né? Nas mulheres, a gente vê muita questão da mama, né? A mama é muito, a maior parte da mama é de gordura. Quando você perde gordura muito rápido, ele desaba. Então, é muito comum precisar fazer uma cirurgia plástica. Mama, abdômen, às vezes coxa, às vezes braço, né? Abdômen é padrão, né? Na mama, a gente vê muito a questão da cobertura do convênio. Essas cirurgias que são consideradas reparadoras, o convênio vai cobrir sim. Algumas particularidades, por exemplo, a mama cobre a reparadora, mas não cobre a prótese, que às vezes vai colocar para ficar Tá. esteticamente melhor. Tem essas particularidades, mas de modo geral, os convênios eles cobrem a maioria dessas cirurgias plásticas, Uhum. atendendo também os requisitos, né? Tem que ter um laudo muito bem descrito pelo seu cirurgião plástico e tudo. E essa cirurgia plástica, ela está indicada depois de uma estabilização da perda de peso. Então, ali, depois de 1 ano e meio, 2 anos, estabilizou aquele peso está mantido, aí você vai fazer. Porque senão a pessoa preocupa, Uhum. ai, estou com 6 meses de bariátrica, despencou tudo, quero fazer agora. Calma, você ainda pode perder mais peso. Aí você vai fazer a plástica agora, daqui a pouco vai ter que fazer outra. Então, espera um pouquinho, né? E um outro cuidado que a gente fala também, por exemplo, eu tenho essa preocupação, porque a maioria dos meus pacientes são mulheres jovens, é a questão da maternidade, né? Eu tenho pacientes que têm aquela ideia de ter um bebê depois, e assim, já estão em relacionamento, então é uma questão só de esperar essa perda de peso equilibrar para ter o bebê, para engravidar, né? E aí eu falo, olha, então espera, engravida, depois você faz a plástica, porque fazer a plástica e depois engravidar, às vezes você faz a plástica hoje, daqui Uhum. a 3 meses você está engravidando, aumentando, né, o volume abdominal, você pode ter uma perda, né, daquele efeito estético. Claro que em qualquer momento que vier uma vida ali com saúde, está tudo ótimo. Mas estou querendo dizer assim, se Assim, houver um um planejamento. planejamento, né, e se você puder, né, trazer a gestação antes da plástica, melhor, né? Muito bom, super claro. Suplementação pós-cirurgia bariátrica. Tem vitaminas que a pessoa vai ter que tomar para sempre? Com Não tem? certeza. O que é fundamental? Lembrando que está falando para pessoas que ou querem, ou precisam, ou desconfiam que precisam fazer essa cirurgia, e pessoas também fizeram e de repente não tem um acompanhamento específico e estão meio perdidas. Suplementação. Na verdade, hoje, eu falo hoje porque, assim, as primeiras bariátricas que eu entrei já tem, deve ter uns. Eu estava na residência, eu tô com 25 de formado, então, lá na cidade onde eu moro, o primeiro cirurgião começou fazendo bariátrica, ele fazia no hospital onde eu era residente, então, tem 25 anos que eu vejo. O que que acontecia? Você tinha que fazer quase que uma colchinha de retalhos. Toma um pouquinho dessa aqui, um pouquinho dessa aqui e tal, várias vitaminas. Hoje a gente tem compostos no mercado que são muito bons, que suplementam uma parte, né? E são vitaminas do complexo B, vitamina D, e outros tipos de vitamina, magnésio, outros elementos também, não são só vitaminas exatamente, que você já tem quase tudo num composto, né? Eventualmente, o que a gente preocupa muito é na vitamina D e na vitamina B12, né? Que às vezes, mesmo esses compostos tendo sido preparados, né? Eles vêm sempre com o nome Bari na frente, ou alguma coisa que referencie, né? Que tem bariátrica Tá. no meio. Mesmo você tomando direitinho aquilo ali, às vezes você vai ter que realmente suplementar a vitamina D separada, a vitamina B12 separada, às vezes para uma via de administração que não é comprimido, é injetável, né, para você ter uma absorção melhor. Então, assim, essa suplementação é muito interessante, gente, porque a perda de peso, até para se manter, hoje a gente está vendo isso, né? Não sei, a gente está falando aqui para um público geral, mas é importante falar isso. Quando a gente vê pacientes com dificuldade para emagrecer, sem ser com cirurgia, né? Você vê que muitos deles são deficitários. Aquela ideia de que a gordinha é saudável já caiu por terra há muito tempo, Uhum. né? Então, às vezes, você vê o paciente ali com uma vitamina D super baixa, uma vitamina B12 baixa e outros componentes do sangue baixo, e a suplementação ela faz parte, até para poder manter esse paciente com uma perda de peso com saúde, né? Não é toda a perda de peso que interessa a gente quer que o paciente perca Uhum. peso com saúde, né? Perfeito. Não sei se cabe o tema, mas cabe a pergunta. E uma reposição de testosterona, por exemplo, caso de homens pós-cirurgia, porque a É, obesidade
derruba a testosterona. Não, Como é isso? na verdade, essa questão hormonal, gente, ela tem que ser olhada caso a caso. Tá. Eu não vou entrar no detalhe, isso aí a gente deixa muito com o endocrinologista, e eu acho que a gente tem que ter um cuidado, aproveitar esse momento para falar isso. A gente não pode ir tudo no modismo. Então, esses dias mesmo eu estava vendo uma reportagem, e aí o colega endocrinologista falando, dosou testosterona na mulher, está baixa. Tem que estar, gente. Então, assim, e mesmo no homem, aquela ideia de que você tem que ter sempre os níveis muito altos, a gente tem que avaliar caso a caso, porque nada é isento de complicação. Uhum. Eu estou repondo um hormônio que eu já tinha. E você tendo uma dose muito alta, você pode também ter problemas com isso. Lembrar o seguinte, a gente tem visto muitas mulheres jovens preocupadas em ter um físico melhor, mais musculoso, não é nem mais musculoso, mas bem definido, Uhum. né? A concentração de gordura, a distribuição de gordura da mulher e do homem são diferentes. E às vezes você vê uma musa fitness que tem uma preocupação com o corpo, que aquilo é o cartão de visita dela, e às vezes faz reposição hormonal. E aí você vai ver que a voz está grossa, pelo crescendo para tudo que é lado, e no cabelo caindo. Estrutura óssea, né? Maxilar, nariz. Mas assim, as coisas que você vê mais fácil, né? É pelo, né? Você tem uma tendência a aumentar pelos em face, em tronco, tudo. E você tem uma tendência a perder, né? Tanto que é muito mais comum um homem, né, careca do que uma mulher, né? Isso tem a ver com questão hormonal também. Então aí começa a ter aquelas outras queixas, acne, né? Você começa a usar reposição hormonal inadequada, começa a ter espinha para tudo que é lado. Então, assim, muito cuidado com isso. Eu acho que esse é um momento de alerta para qualquer um. E lembrar, gente, que tudo é remédio. Na verdade, tudo é droga ou substância. A gente fala droga, não é droga ilícita, né? Sim, sim, no Qualquer sentido. coisa que você está usando, você tem que falar para o seu médico. Eu vou até aproveitar e falar isso porque alguns desses hormônios que a gente tem aí, que estão sendo usados, alguns desses análogos hormonais, tipo o Ozempic da vida, eu estou falando nome comercial porque é o nome que todo mundo fala, mas tem outros nomes comerciais, você tem que falar para o médico que você está usando. Por quê? Porque eles retardam o esvaziamento gástrico, por exemplo. Então, eles têm que ser suspensos por maior tempo antes de uma cirurgia. Isso teve uma certa controvérsia, tem lugar falando em 20 dias antes, Nossa. tem outros lugares que diminuíram esse tempo, mas de qualquer forma, você tem que falar para o seu médico, principalmente para anestesista, né? Você está de jejum, mas o jejum pode não estar adequado por conta do Tá remédio. segurando ali. E a questão hormonal, por exemplo, da testosterona, quem infarta mais, homem ou mulher? Homens. Homens infartam mais. Né? As doenças coronarianas são mais comuns nos homens. Quando a mulher começa a fazer essa reposição, ela começa a ganhar esse risco maior também. Então, nada é isento de complicação. Por isso que se você vai fazer uma reposição com uma indicação médica, você tem que ter cuidado de saber se seu médico está realmente capacitado para te prescrever aquilo ali, capacitado para reconhecer os efeitos colaterais e para tratar as complicações. Não adianta você ir naquele médico da moda. E eu sei que esse é um ponto que eu sempre bato muito na tecla, né? Das especialidades. A gente tem especialidades que são reconhecidas, que estão lá no CFM, e tem gente se apresentando com especialidade que nem existe. Então, desconfie na hora que a pessoa se apresenta como uma especialista em alguma coisa que não é especialidade. Porque tem grande chance... Isso é muito bom, Teresa, porque a maioria das pessoas não entende essa diferença. Uma coisa é a pessoa falar, sou especialista em metabolismo. Outra coisa é, você tem a especialidade na área específica? Talvez nem exista. Existe endocrinologia e metabologia. A endocrinologia é uma residência que você faz depois de fazer clínica médica. Então, você tem ali 4, 5 anos de formação para você dizer que você é um endocrinologista adequadamente formado, né? Claro que tem pós-graduação e uma série de coisas. Mas para você ser especialista, primeiro a especialidade tem que ser registrada no Conselho Federal de Medicina. Ela tem que existir, né? Ou existe a especialidade ou existe a área de atuação. Por exemplo, cirurgia bariátrica é uma área de atuação. De quem? Do cirurgião geral, do cirurgião do aparelho digestivo. Você tem uma titulação própria para isso, que é o caso de ou você faz uma prova ou você faz uma residência e uma série de detalhes. Mas você acha lá. Que existe essa área de atuação. No caso da perda de peso, da cirurgia para do tratamento clínico para emagrecimento, você pode ter um ótimo clínico que vai te orientar muito bem. Ele só não pode dizer que ele é especialista em emagrecimento se não existe essa especialidade. Ele pode ser muito bom, mas tem que ter cuidado se a pessoa não está puxando por um lado em que você já tem que ficar meio desconfiado se aquilo ali realmente não está tendo um marketing melhor do que uma formação, né? E formação médica, ela demora, né? A formação médica são 6 anos de faculdade, depois são no mínimo 3 anos. 2 anos para um clínico, 3 anos para o cirurgião, hoje são 3 anos o mínimo de tempo. Então, essa formação médica demora e às vezes a pessoa tem aquele imediatismo de, nossa, eu vou começar a trabalhar, sou um estudioso, e pode ser mesmo. Ele só não pode falar que ele é um especialista em uma coisa que ele não é. Se você quer saber, né, eu acho que essa é uma coisa que a gente sempre conversa muito, né, Cassim? Se você quer saber se o seu médico é especialista naquilo que ele diz que é, muito fácil. Tem uma busca no portal do CFM, no Conselho Federal de Medicina, você vai lá, busca por médico. E aí você pode colocar o nome do médico ou o número do CRM dele, e você vai ver se ele tem CRM inscrito no seu estado, onde você está sendo operado, onde você está sendo tratado, e você vai ver quais especialidades que ele registrou no CRM. Ele tem o RQE,
que é o Uhum. registro de qualificação do especialista. Então, a partir do momento que ele fez esse registro da especialidade dele no CRM, isso vai aparecer. E hoje aparece até a universidade e o ano de formatura. Antigamente não aparecia, mas agora aparece. Por Muito exemplo, bom. eu formei na Universidade Federal de Juiz de Fora em janeiro de 2000. Então, aparece lá direitinho, universidade, a formatura. As residências, isso não aparece lá, mas aparece no que eu tenho RQE. Isso para qualquer médico você pode fazer pesquisa. E vale a pena a gente reforçar, porque no meio de tudo hoje você pode fazer, você vai para uma rede social e você divulga, e às vezes você coloca um doutor na frente e a pessoa fica meio confusa. Doutor de doutorado, doutor porque é médico, hoje várias profissões, né, podem utilizar o termo Uhum. doutor antes. E está tudo certo, porque cada profissão tem a sua regulamentação. Só você tem que ter clareza de que quem está te tratando vai te tratar se você tiver uma intercorrência, vai poder te internar no hospital se você precisar. Isso tudo eu acho que é uma conversa, não é desmerecendo nenhuma qualificação, é só Uhum. dizer que se a pessoa tem clareza daquilo que está acontecendo, né? E isso a gente também, eu acho que é até importante falar isso. Às vezes o paciente chega para você e fala assim, mas eu não gosto de nutricionista. Só não pode conduzir isso aqui? Não. Nutricionista tem o seu papel, gente. Quem prescreve dieta direitinho, calculando tudo, com caloria, com necessidades, é um nutricionista. E esse papel dele é importantíssimo na nossa equipe. Psicólogo, psiquiatra, quando necessário, gente. Não dá para você Uhum. substituir essas pessoas. São pessoas que realmente têm a sua formação voltada para aquilo. Então, é um dos motivos que às vezes o paciente fica chateado, né? Ele Uhum. vai para a cirurgia, ele já fez todos os exames. A gente pede sempre endoscopia, ultrassom, exames de sangue, né? Avaliação cardiológica do pneumologista, uma série de rotina que a gente tem ali para o paciente da bariátrica. E às vezes fala assim, ah, mas o psicólogo, eu tenho que ir, o nutricionista tem que ir antes. Por quê? Na hora que você precisar dele também no pós, você já criou um vínculo. Às vezes você não gostou daquela pessoa que você consultou a primeira vez, não tem problema. Se tem outras Uhum. opções, vai numa outra opção. O importante é você ter uma relação ali de empatia com o profissional. Não adianta se você vai no médico só porque o seu convênio só libera aquele. Se você não acreditou naquela pessoa, você não criou um vínculo, não vai resolver também. Mas não substitua. Nutricionista, psicólogo não são substituídos por nenhuma outra profissão. Olha que interessante como fica fácil nessa analogia que eu pensei enquanto você falava. Ninguém precisa pensar muito para dizer que uma vida, que um ser humano, vale mais do que um carro. Sim, Não é? O teu carro fura o pneu, você vai num borracheiro. sim. Dá problema no motor, você vai num mecânico. Se você bate, você vai num funileiro. Se ele não acende farol, você vai num eletricista. Se rasgou o banco, você vai num tapeceiro. O teu carro, que é um objeto, que é uma coisa, você leva num especialista, porque o funileiro não arruma o pneu, o borracheiro não pinta o carro. Sim. Mas quando você vai cuidar do teu corpo, você quer que alguém faça tudo e quer pular alguns profissionais. Hoje a gente tem a ideia do clínico, né, voltando. O médico de família, por exemplo, é excelente a ideia do médico de família. Às vezes não tem condição de trabalhar com todo o recurso possível, mas assim, fazem milagre com as estruturas que a gente tem Uhum. em cada região do nosso país, Dependendo do que é tão interior, e não tem grande, né? tanto Às vezes ele não tem o recurso. recurso e tal, mas ele faz um trabalho muito bacana de entender aquele biossistema que o paciente está envolvido, de Uhum. entender o ambiente que ele está, né? A história da família, tudo isso, hábitos de vida, né? Hábitos e vícios que a gente fala. Mas assim, na cirurgia bariátrica, cada um tem seu papel. E o que a gente mais vê acontecendo, que assim, é o profissional, ele fica vinculado ao cirurgião, porque o cirurgião é que corta, né, gente? E a gente realmente tem um papel importantíssimo, que a gente que executa o procedimento. Uhum. Mas ele abandona o resto todo. E aí, quando ele volta e fala assim, não, mas doutor, eu quero que eu só acompanhar com a senhora. Alguns casos você vai ter sucesso, né? Um paciente mais jovem, que já não tinha outras comorbidades além da obesidade e tal, e é um paciente regrado, continua fazendo sua atividade física regular, Uhum. Tá se usa alimentando suas direito, vitaminas, tomando. segue as Perfeito. orientações, beleza. Mas, de modo geral, em algum momento ele vai precisar de uma orientação melhor ali do endócrino, vai precisar, às vezes, do nutrólogo, que é um outro profissional, né? Que não é nutricionista, mas que às vezes vai dar uma suplementação um pouquinho diferente, e vai precisar de outros profissionais ali envolvidos. Então, não é para ele chegar e abandonar a equipe inteira. Né? Abandonar o psicólogo, abandonar o nutricionista, volta depois de 3 anos porque está reganhando peso. Né? Ou porque perdeu o peso, está tudo flácido. A gente não falou aqui do educador físico, porque isso culturalmente nosso ainda não é uma coisa assim o plano de saúde cobra, esse tipo de coisa, Uhum. né? Deveria, né? Mas seria interessante que ele tivesse já uma referência. Olha, eu vou, a partir do momento que me liberou para uma atividade física, eu já vou começar a fazer, né, gradativamente aumentando minha carga, ou meu tipo de exercício de acordo também com minha condição clínica, meu joelho permite isso, né? A gente tem que lembrar, que assim, que isso é importante, é que a cirurgia bariátrica ela vai tratar a questão do peso e a questão hormonal, mas algumas lesões o paciente não vai ter como reverter. Então, se ele já tinha uma artrose importante, ele vai melhorar muito a condição dele a partir do momento que ele sobrecarrega menos essa articulação. Uhum. Né? Mas muitas vezes isso não vai ser resolvido com a cirurgia. Às vezes ele vai ter Perfeito. condição clínica para o ortopedista, por exemplo, fazer uma intervenção cirúrgica dele. Tá. Pode ser.
né? Coluna, a mesma coisa. É muito comum um paciente, né, que vem pra gente, ele tem um problema qualquer, ou na coluna, ou no joelho, ou no tornozelo, ou no quadril. E a Uhum. perda de peso vai melhorar muito a qualidade de vida dele, mesmo que não resolva em 100% o problema de Poxa, origem. mas já melhora, Melhora muito, não é? porque permite que ele faça uma fisioterapia bem feita, permite que às vezes o cirurgião especialista, ortopedista, né, o neurocirurgião, dependendo do que for a área, que ele faça a cirurgia e tenha um resultado melhor, com um risco menor para ele, né? Toda cirurgia tem risco. Eu sempre bato nessa tecla, o paciente às vezes pergunta isso, gente, toda cirurgia tem risco. Tem Uhum. risco no paciente jovem, tem risco no paciente mais velho, tem risco das condições que a gente não tem como prever. Por exemplo, uma alergia. O paciente nunca foi anestesiado antes, gente. Ele Uhum. pode fazer uma alergia a algum outro componente? Pode. Pode. O que que muda? Muda-se o lugar que você está e as pessoas que estão ali são habilitadas a tratar isso. Tem uma estrutura Por para. isso a estrutura é importante, Perfeito. né? A estrutura do hospital, da instituição e a formação das pessoas que estão ali, né? Coisas ruins podem acontecer em qualquer ambiente, mas se você está num ambiente com todo recurso, aquela chance de você ter um sucesso, de você sair Uhum. bem daquilo é maior, né? A questão que os pacientes antes perguntavam, doutor, mas pode morrer na cirurgia? Pode, gente. Pode morrer na cirurgia da vesícula, da hérnia. A gente faz Uhum. todas as cirurgias, né? Vesícula, hérnia, apêndice. Isso tudo é o dia a dia do cirurgião, né? Geral. É o meu dia a dia. A gente pode ter complicações evoluindo mal, evoluindo a óbito. Agora, essa complicação hoje, nessa casuística maior que a gente tem, a gente sabe que ela é muito pequena, ela é muito menor do que 1%. Antigamente a gente falava que era aceitável 1%. Hoje em dia a gente vê mortalidade em grandes serviços 0,14, 0,15, quer dizer, é bem pequena. Uhum. Mas quando acontece numa pessoa que você conhece, ela é 100%. Isso é interessante. Quando a gente mora numa cidade menor, talvez aqui em São Paulo, numa cidade grande, isso não chama tanta atenção. Mas quando você mora numa cidade menor e que as pessoas se comunicam, ou quando tem algum caso, alguma pessoa que aparece em rede social, em TV e tudo, Famoso e tal. aquilo vira o 100%. Vira, nossa, doutor, mas que absurdo, foi mal operado, foi mal isso, mal aquilo. Uhum. Não, gente. As pessoas podem infartar, elas podem fazer embolia pulmonar. Você tem prevenção para isso? Tem. A gente faz a prevenção, né, da embolia pulmonar, por exemplo, com medicamento, do infarto com uma boa avaliação cardiológica prévia, né, mantendo esse paciente bem oxigenado durante a cirurgia, bem hidratado, tudo isso. Mas mesmo assim essas coisas podem acontecer, né? E a gente tem que ter essa clareza antes de falar que a cirurgia é como se fosse um remedinho que você tomou. Até o remedinho pode dar problema, né, gente? Lembrar também, né, a gente vai chamar atenção de novo, né? Esses remédios que estão sendo utilizados hoje, à torta direita, com resultados bons, eles são medicamentos. Todo medicamento tem efeito colateral, todo medicamento tem contraindicação, tem indicação, e todo medicamento pode ter com processo alérgico, coisas do tipo. Então, assim, tomar medicamentos tem que ter indicação e orientação médica, né? Eu vou reforçar muito isso. A gente está vendo o pessoal comprando, porque não exige, né, receita e tal, e a pessoa vai Uhum. lá e compra e começa a utilizar porque o vizinho usou e deu resultado bom para ele. E aí ele toma a miligramagem, os mLs, igual o vizinho fez. Uhum. Os ml, não, o ml, né? Que é no singular. Mas assim, ele toma aquilo ali tudo igual o outro fez. E a necessidade do outro não é a mesma que a sua. Então, apesar da gente ter técnicas bem definidas, inclusive na cirurgia, alguma particularidade ou outra pode mudar a sua indicação, né? A gente falou das técnicas cirúrgicas, a gente tem bypass, tem o sleeve. Às vezes, no ato operatório, a gente precisa mudar a técnica. Isso é importante, né? A gente combinou tudo, mas a gente sempre fala isso na consulta prévia, né? No nosso preparo. Se eu chegar na cirurgia e tiver uma condição diferente, às vezes eu vou ter que mudar a sua técnica para uma que se adapte melhor àquela situação. De acordo com o momento em De que você acordo está com com o a mão momento, ali. né? Por exemplo, às vezes o paciente cirrótico, você descobre uma cirrose no meio de uma cirurgia, né? O ultrassom não falava disso, o exame de imagem não falava, mas na cirurgia a gente está vendo. Então, tem situações que a gente vai adaptar a técnica naquele momento para o que é melhor para o paciente, né? Excelente. Idade mínima e idade máxima para bariátrica. Então, na verdade, assim, isso também não tem uma idade máxima, a gente fala ali 55, 60 anos, Tá. idade mínima 18 anos. Isso pela legislação brasileira desse Uhum. momento, tá? Tá. A gente tem que lembrar que isso aí pode mudar de um dia para o outro. Entre 16 e 18 anos, você tem que ter um pediatra na equipe. Né? Você fala assim, nossa, mas o menino de 17 anos grande vai no pediatra? Vai, gente. Quando precisa, ele vai. E entre 16 e 18. Menores de 16 anos, no nosso momento, no Brasil, nesse momento, teria que ter uma condição muito especial para poder ser autorizada. Mas isso em outros países do mundo acontece. Né? Você vê em países como a Índia, que tem um número absurdo também de obesos, um número grande de pessoas, né? Um número maior ainda muito grande de obesos, pode se operar quando é ainda criança, inclusive, né? Com autorização especial, situações especiais. No nosso meio, essa é a faixa etária nesse momento autorizada. Perfeito. Cigarro. Um paciente que fuma e ele vai fazer a cirurgia. Para toda cirurgia, acaba que tem uma indicação de pare de fumar um pouquinho antes, Sim, né? Mas na o cirurgia ideal, né? bariátrica. Não, na verdade, assim, é difícil, vou ser muito sincera contigo, que assim, meus pacientes eu nunca tive muito problema com cigarro. É mais a questão do doce, às vezes a questão do álcool,
do que realmente do cigarro. Mas o cigarro, o tabagismo, né? Ele é indicado a suspensão dele, de preferência 8 semanas antes de uma cirurgia. Aí você fala assim, nossa, mas eu não vejo ninguém fazendo isso, mas é o ideal. Por quê? O movimento ciliar, que é da limpeza, né, dos brônquios, da traqueia, né, esse movimento que a gente precisa para secreções e tudo mais, nos pulmões, ele demora a se recuperar mais ou menos esse prazo. É óbvio que se você não conseguir ficar 8 semanas, o maior tempo possível que você conseguir, tá valendo, né? A gente sabe que cigarro ele vai atrapalhar a sua recuperação pulmonar. E a própria obesidade ela já tende a ter uma restrição, né? Principalmente naquela obesidade mais concentrada no abdômen, que é o padrão muito mais masculino, né? A mulher, quando ela tem a obesidade da mulher, normalmente ela concentra muito em mama, em coxa. A do homem, ela concentra muito em abdômen, né? Isso é um padrão, mas que a gente vê todo o tempo, isso também pode ser modificado. E isso causa, às vezes, uma dificuldade no movimento ventilatório. Então, tudo que você conseguir fazer para melhorar isso, então é parar de fumar. Muitas das vezes o paciente tem que fazer uma fisioterapia respiratória prévia, seria muito interessante se todo paciente entendesse isso, né? A avaliação do pneumologista que a gente pede no pré-operatório, normalmente ela inclui uma espirometria, que é um teste de capacidade funcional. Não é só um raio-x que vê, olha, o raio-x está limpinho. Beleza. Mas pede independente se a pessoa fuma ou não. No caso Isso do bariátrico, sim. A espirometria, a gente pede para o pneumologista e 99% deles vai pedir espirometria. Entendi. Que é para entender a capacidade. Tá. Né? E aí, depois da cirurgia, o paciente fumante, ele fala, ok, vou parar um mês antes, e aí operou e ele volta, e se ele volta a fumar, isso é um fator que vai complicar na questão bariátrica, na questão de perda de peso? Normalmente não. Na questão da perda de peso, não. O problema é que o cigarro, quando ele é utilizado muito no meio social dele, ele não vem sozinho. A pessoa vai no barzinho, aí tá todo. Tem muito isso, fumante final de semana, né? Você já trabalhou com música nos anos aí passados, você sabe que é muito comum Associar. aquela pessoa que chega no final de semana no barzinho e tal, ele não fuma durante a semana, mas ele no final de semana ele fuma e bebe junto. Fuma e bebe. Então, assim, o que eu aconselho? O meio que você está vivendo, isso eu falo com os pacientes, o meio que a pessoa está vivendo começa na casa dele, né? A família está te apoiando. Então, a família vai entender que se antes tinha sorvete na geladeira o tempo todo, e tinha chocolate o tempo todo, e tinha biscoito, e tudo que a gente gosta, que é gostoso, realmente é gostoso, estava em casa, vai ter que ter uma mudança da família. Porque senão você vai estar boicotando o seu parente. Uhum. Vai boicotar o seu filho, seu marido, seu irmão. Você vai estar boicotando aquela pessoa. Então, a mudança tem que ser na família, primeiro no seu núcleo da família, no seu núcleo do trabalho. Né? É importante. A gente começa a falar do cigarro, mas eu estou pensando aqui no trabalho, porque é muito comum a profissão da pessoa ser aquela pessoa que fica 10 horas sentada no telemarketing, por exemplo. E beliscando. Né? E beliscando, e ela tem 15 minutos para almoçar. Isso aí não é um paciente ou outro que chega no consultório falando assim. Eu tenho intervalo de 15 minutos para almoço. Como assim 15 minutos? Com a bariátrica, gente, ou você se adapta a ter um intervalo maior, ou você vai ter que fazer pequenos lanches bem orientados pelo nutricionista, para na hora que você for comer, você comer com calma. O cigarro, se o paciente quer realmente mudar a sua vida, cortar o cigarro faz parte. Né? Principalmente nessa situação que a gente falou, cigarro associado a ambientes que não são legais para ele, porque vão puxar os outros hábitos. Né? Ok, entendido. Você está acompanhando nosso podcast, já se inscreva no canal. Ficou com alguma dúvida, manda aqui nos comentários. A doutora Tereza vai passar para responder também. E também todos os contatos da doutora Tereza estarão aqui na descrição deste vídeo. Vamos prosseguir aqui então. Obesidade infantil. Você não é pediatra e não atende crianças, mas estuda sobre o assunto, está antenada sobre o que está acontecendo no mundo. Obesidade infantil é super interessante falar disso, porque se você entra numa página da ABESO, que é a Associação Brasileira de Estudos sobre Obesidade, é uma das páginas interessantes, porque eu leio, né, pode olhar, que vai ter muita coisa lá legal. E quando você vê dados, né, de estatísticos, tanto no Brasil quanto no resto do mundo, principalmente se você pegar dados americanos, a obesidade já cresceu também nessa população pediátrica, né, nas crianças e nos adolescentes. Cresceu exatamente pela disponibilidade de coisas cheias de carboidrato, cheias de caloria, mais disponível para a criança. A gente fala que quando você vê dados da Organização Mundial de Saúde, você vê o seguinte, a desnutrição, você fala assim, mas tem as crianças de determinados lugares. Sim, tem determinados lugares em que ainda a desnutrição, a magreza extrema, é prevalente, é mais prevalente. Mas, no modo geral, a obesidade suplantou isso. E cada vez em faixas etárias mais jovens. Né? Entre um dos motivos que está isso, é porque comer mal é mais barato. E quando a gente fala isso, parece chocante, mas não é.
né, gente? Você comer um alimento saudável é só você ir no supermercado. Você Uhum. quer comer uma coisa, uma verdura, um legume melhor, menos processado, menos agrotóxico, por exemplo, você Uhum. vai pagar mais caro, É né? verdade. Se você quer comer um alimento, quer comer um alimento mais bem estruturado, você vai pagar mais caro. Então, às vezes, Uhum. está muito mais acessível você comprar massa todo dia e comer Uhum. um pacote de macarrão todo dia, do que você comprar uma carne de boa qualidade ou você comprar um cereal de boa qualidade. Então, com isso, mesmo nas classes econômicas mais baixas, a obesidade já suplantou de nutrição e outras coisas. Perfeito. Então, assim, esse cuidado com a infância, ele tem que ser realmente até nas escolas. Hoje, alguns estados, eles já trabalham com isso nas próprias cantinas, né? Na minha época chamava cantina, não sei se chama cantina ainda não, mas da escola, né? Cantina da escola antigamente era biscoitinho da Elma Chips, e aí sem nenhuma desonrar a marca, porque são várias marcas hoje em dia, Uhum. era aquilo ali, era o sonho, todo mundo podia comprar aquilo ali. Hoje você sabe que você tem que ter outras opções mais Uhum. saudáveis, né? E não é só por causa da intolerância de alimentos que a gente está vendo também muito, né? Intolerância à lactose, intolerância a glúten, não é isso. É pela própria questão do peso, né? A gente tem que ter um cuidado desde a infância. Acostumar a criança a comer bem é difícil, porque se o hábito do pai ou da mãe, do adulto da casa não é bom, dificilmente você vai falar, não. Difícil. Mas por que que você pode? Porque você pode porque é É. adulto, você não pode porque você é criança. Você não toma Isso, refrigerante, mas o papai toma. isso não é justificativa, né, Aham. gente? Isso não é justificativa, mas a gente, durante muito tempo, usou, né? Uhum. Essa justificativa. Não, eu posso, você não pode. Então, hoje, é o exemplo, né? O Hoje as exemplo. pessoas, você fala muito isso também, né? Quando você fala em outros assuntos que você aborda, né? O exemplo arrasta, né? Na Totalmente. verdade, assim, não adianta você só falar para fazer. Se você Não. fizer, né, o resultado é muito melhor. Você pode até mandar por um tempo, enquanto a sua autoridade física e o seu tamanho fala mais alto, mas num dado momento aquilo foi tão gravado no subconsciente daquela criança que Uhum. quando ela cresce pela adolescência, ela diz, ok, você fez a vida toda, vai falar o que de mim, É a né? questão do respeito, né? Igual a todas as coisas. É muito comum também, gente, a questão do grupo social da pessoa. A gente falou da família dentro de casa, no boicotar. É o grupo social, que às vezes a pessoa está animada para fazer uma cirurgia bariátrica, está consciente de que aquilo ali vai ser importante para ela, vai ser uma mudança de vida para ela. E sempre vem alguém parente lembrando do caso ruim de 15 anos atrás, numa cidade a 200 quilômetros de distância. Então, assim, claro, a pessoa tem que ser realista com as expectativas, mas ela não pode ser aquela pessoa que vai chegar lá e vai desanimar a outra porque ela quer uma mudança de vida, ela já entendeu a necessidade e vem o outro e coloca um balde de água fria. Isso para tudo, né? Aproveitando, vou dar um conselho da minha era, dos meus outros estudos, que eu Sim. gosto muito. O ambiente sempre vence. Quando a gente fala em comportamento, não adianta, pode falar o que você quiser, o ambiente vai vencer. Então, se você pretende fazer uma bariátrica, vai fazer ou acabou de fazer, você vai precisar trocar o teu ciclo de amizades. Ah, mas eu tô sendo radical. Não é questão de radical. Imagine que suas amizades hoje são comer uma pizza inteira no fim de semana, à sexta-noite, tomar 2 litros de refrigerante, comer doce, fumar, beber, dormir tarde, jogar videogame e nenhuma atividade física. Esse é o seu grupo. Eles se reúnem sexta, sábado, domingo para isso. Você vai frequentar isso pra quê? É. Frequentou, perdeu. Então, é necessário, já que vai fazer uma cirurgia bariátrica, doutora Tereza, faça uma cirurgia social, tire de perto de você. Ah, mas agora eu vou excluir as pessoas. Não é excluir, você está num outro ritmo. Tenta influenciar essas pessoas para vir para o seu movimento. Se toparem, todo mundo melhora. Senão, você vai ter que sair de cena, porque o ambiente vai vencer você. Eu acho importante você falar isso. E eu acho que, assim, tem esse movimento, que a pessoa tem que entender que aquilo ali talvez não dê mais para ela. E tem outro movimento também. Você vai separar, você vai conseguir ver claramente quem realmente te ama, te respeita Uhum, e te tá quer te perto. apoiando nisso, Porque, exato. assim, quem ama você e quem te respeita vai continuar te amando e te respeitando porque ela fez isso numa época que estava até mais difícil, Isso. né? Então, ela vai continuar fazendo isso, né? A gente fala que em bariátrica o pessoal preocupa muito com relacionamento, né? E é verdade, o relacionamento faz parte, né? Nós somos seres sociais, a gente Uhum. tem que se relacionar no ambiente de trabalho, na casa da gente. E o que a gente vê, às vezes, vai a mulher operar ou vai o homem para consulta e o parceiro ali, o cônjuge, o namorado, né, seja lá qual for, não está ali apoiando. Você já vê que aquilo ali tem 2 caminhos, né? Se ele não está apoiando e ele não vai mudar, ou esse casal vai se separar, ou essa cirurgia não vai ter resultado bom. Não tem meio do Não caminho, tem meio né? do caminho. Perfeito. Isso aí é muito interessante. A gente já teve, eu passei por uma situação dessa há alguns anos com um paciente meu, que o casal bebia muito. E aí a gente falou, olha, não pode beber. Não pode beber. E o marido, churrasco todo final de semana, e eles eram os anfitriões da casa, e eu falei assim, olha, não vai dar certo. O paciente perdeu peso muito bem. Mas ela sumiu do tratamento, do acompanhamento. Quando ela voltou, é porque ela ia fazer a plástica, e realmente ela perdeu peso. Ela estava com anemia, com queda de cabelo, proteína lá embaixo. Ela perdeu peso, mas ela não tinha qualidade de vida também, não. Uhum. E aí você vai ver por quê? Voltou para os hábitos que a gente falou. Então, o álcool é uma coisa assim absurda. Então, assim, eu acho que
Eu falo isso também, tá, Cassim? E talvez essa seja a parte mais antipática da minha consulta. É quando a pessoa coloca expectativa na cirurgia de que vai resolver todos os problemas. Uhum. Vai resolver tudo que tem a ver com a obesidade. E talvez resolva muito do que tem a ver com a sua autoestima, que pode melhorar quando você emagrecer. Pode melhorar a sua autoestima melhorando. Isso pode ser bom para você? Com certeza. Pode ser ruim para o colega do lado que estava acostumado a te ver como alguém que aceitava tudo, porque a autoestima era lá embaixo. Então, nem sempre as pessoas que estão próximas a você vão ficar tão felizes assim, né? E nem sempre aquele casamento que estava ruim vai resolver, o emprego que estava ruim vai resolver. Às vezes, o que você vai ter é a coragem de entender que aquilo ali não serve mais para você, que você não vai tolerar mais aquilo e partir para outra. Excelente. Essa é uma grande parte desse episódio aqui para você que está decidindo e você que já fez a cirurgia deve ter vivido alguma coisa parecida com essa ou está vivendo isso exatamente agora. Então, se cuidar, tá? Além da questão médica e da cirurgia e tudo isso, cuidar também dos seus relacionamentos e pessoas em volta de você. E ó, você vai descobrir. Você vai descobrir. Ah, é. Não é difícil de você A gente às perceber, vezes né? percebe até na primeira consulta, só que a gente não pode dar esse tipo de opinião porque seria muito leviano nosso, né? Julgar, né? É aquela coisa assim, tem aqueles memes, né? Tipo assim, que já tá julgando. Não, a gente como médico não pode julgar, né? E assim, só que a gente percebe isso. Quando a pessoa tá ali para apoiar, mesmo que ela entenda assim, nossa, vai ser difícil, porque ela sempre gostou disso. Não, vai ser difícil, mas você vai estar lá para ajudar. A gente colocar esse, não é o cuidador nesse caso, né? A gente fala muito do cuidador para o idoso ou para a criança. Para o adulto é o companheiro, é o parceiro, né? Que pode ser a pessoa, um amigo do trabalho, pode ser a pessoa que mais convive. A pessoa está ali para apoiar. Quando a pessoa decidiu que vai fazer a cirurgia, você viu que tem indicação, que está tratando com uma pessoa séria, cuidando de toda essa parte médica como profissionais e tudo mais certinho, você está ali para apoiar. E você vai estar ali para apoiar na hora que ela tiver uma dificuldade, na hora que ela tiver um questionamento de alguma coisa, porque também não vamos ser inocentes. Tem paciente que fala assim, nossa, mas eu não estou gostando porque tal coisa eu não estou tendo uma tolerância boa. Quando eu como arroz, tem paciente que tem umas queixas dessas. Isso mudou muito, tá? Porque a técnica cirúrgica antes tinha um anel e tudo mais, a pessoa entalava, né? A técnica que a gente faz hoje nos últimos 20 anos já não usa mais anel nem nada. Minha mãe fala isso até hoje. Mas a questão do anel, ela dava assim essa sensação de impactação, o paciente que tinha que fazer endoscopia quando não comia carne direito. Tinha tudo isso, isso é tudo real. Mas hoje a gente tem resultados melhores. Mas mesmo assim, pode ter um dia que ela vai comer um doce que ela comeu com os olhos, né? Não é porque ela estava com fome, né? Tem diferença do que é fome do que é vontade de comer. Vontade e fome. Né? E aí ela comeu e aí ela teve um dumping no bypass, por exemplo. E aí tem aquele mal-estar, tem uma sensação, sua frio e tal. E aquilo ali, em algum momento ela pode falar, nossa, será que eu fiz certo? E aí a pessoa tem que lembrar do que ela ganhou. Ela perdeu ali realmente aquela sensação boa daquele doce, aquele dia. Ela perdeu aquele prazer. Mas ela ganhou outro, gente. Ela ganhou longevidade. Ela ganhou anos de vida. Só de pensar nisso, principalmente para quem tem família, e mesmo para quem não tem, mas para quem já tem a aspiração de fazer coisas com 60, 70 anos, o obeso, ele morre mais cedo, gente. Então, assim, quando a gente fala de perder peso ser importante, se tratar ser importante, a gente está falando porque ele vai ganhar em longevidade e em qualidade de vida, né? Você quer ser aquele idoso que vai ter que precisar de um monte de gente para te ajudar, que vai estar com 50 anos de idade, cheio de problema de saúde, vivendo em médico, ou você quer ser aquela pessoa que com 50 anos vai estar bem, vai estar fazendo uma atividade física regular, vai ver filho, vai ver neto crescer, essa coisa toda. Então, tratar a sua doença de agora é também prever um futuro melhor, né? Vai muito além de olhar o numerinho da balança, né, doutora? Com Muito certeza. além disso, né? A gente tem hoje uma questão, né? Saiu essa publicação que a gente falou, do Lancet, tudo, falando da obesidade pré-clínica, obesidade clínica, porque era muito comum o pessoal falar assim, eu peso tanto, mas eu tenho muito músculo. Realmente, isso pode acontecer. Tudo que é número, gente, ele é muito, né, muito rígido. E aquela história Mas de osso pesado e osso largo, isso é gente, verdade quem ou dera, lenda? Quem dera. É um pouquinho de lenda, é isso? Eu tenho um osso largo, por isso que tá... Quem dera. Não, né? Nossa, eu também me Ou é incluiria gordura nessa. ou músculo, né? Eu também me incluiria nessa, mas não. É uma ótima Não, desculpa, né? retenção de líquido pode ter. Você pode ter períodos, por exemplo, na questão da mulher, na fase pré-menstrual e tudo mais, reter líquido. Mas não é reter líquido, não é reter 20 quilos, né, gente? A gente tá falando de coisas pequenas e tudo mais. Então, Muito assim, bom. é que a gente queria. Eu falo isso por mim, tá? Por mim também. A gente queria justificar tudo, né? É óbvio que tem situações de exceção? Tem. Por exemplo, um paciente que faz uma corticoterapia, corticoide pesado, em doses altas, por um longo período, para tratar alguma Vai doença. reter muito. É o paciente que tem uma doença de suprarrenal, algumas doenças, tireoide, aquele mito da tireoide, eu tenho hipotireoidismo, vai ficar obeso, gente. O hipotireoidismo, ele faz ter mais líquido, faz aumentar peso, mas não ao ponto de chegar a um obeso mórbido, tá? Mas tem outras condições endócrinas que podem fazer isso. E aí, por isso também é importante
esse screening, essa avaliação do endocrinologista, procurando se não tem alguma outra causa. Tá. Mas, assim, dificilmente vai ser chegar ao ponto do obeso mórbido. Agora, tem condições que aumentam a chance de você ter uma retenção de líquidos, você ter uma facilidade maior? Tem condições que justificam isso. Tem uma questão genética? Tem, mas a maioria dos pacientes que são obesos não são por causa da genética, são por conta de fatores ambientais e hábitos de vida. Comportamento, na maioria dos casos. Então, assim, a gente tem... Foi ótimo a gente tocar nisso, porque a gente nem citou isso. Às vezes a família inteira é obesa. Aí você fala, genética. Genética, isso é genético. Mas você tem que avaliar o seguinte, os hábitos de vida daquelas pessoas são os mesmos? Porque às vezes essa genética existe, sim, para alguns casos existe, tá, gente? Vamos lembrar disso. Mas às vezes não, gente. Às vezes é porque os modos, os ambientes, a rotina é a mesma. Então, você está numa casa que todo mundo toma refrigerante às 6 horas da manhã e abre uma garrafa de Coca-Cola de 2 litros por dia, e não tem sábado, domingo, feriado, não é todo dia, enquanto tem dinheiro, né? Porque Coitada da genética, né? Levou a culpa à toa. A genética não é culpada, mas a gente sabe que isso aí a gente tem que também destrinchar essa informação quando a pessoa fala isso, né? Perfeito. São pessoas que moram no mesmo ambiente, são pessoas... Não, a gente não mora no mesmo ambiente, mas o prazer da família, por exemplo, é reunir para comer. Isso também é muito normal, gente. E não está em nada errado em ter o prazer em comer. Porque se a alimentação para o ser humano fosse igual para os animais, a gente comia todo dia verdura e fruta e pronto. Tem um prazer associado à alimentação. Ele só não pode ser maior do que o risco que ele está dando à sua saúde. Então, assim, eu tenho uma família que reúne para macarronada todo final de semana. Tá? É só no final de semana? É só um dia? Você compensa nos outros dias? Você faz atividade física para compensar aquilo? Você começou a diminuir uma coisinha ou outra que você viu que dá para diminuir? Né? Ou a quantidade, ou melhorar a qualidade daquilo ali? Tudo bem, né? Ninguém quer tirar os prazeres, né? Esses prazeres mundanos que a gente vive, não. Mas a gente tem que ter cuidado para isso não virar uma rotina e uma justificativa, né? Que não tem nada pior do que a gente querer justificar tudo, né? É a desculpa. Mas isso é interessante porque a gente poderia falar entre uma genética biológica, toda predisposição, e uma genética comportamental com base no que você assistiu a vida inteira. Então, uma criança que cresceu em uma família, que todo dia se toma refrigerante no almoço, refrigerante no jantar, sempre tem um doce, sempre tem um bolo, sempre tem muita massa, põe ketchup no arroz e feijão, põe maionese na salada. Aquela comida literalmente gorda e suja no melhor dos sentidos, cresceu assim, essa criança a vida toda, aí tem 15, 17 anos, já tá ali meio obesa. Casa com 25, tem filhos com 32. Como vai fazer? Normalmente passa o comportamento e faz tudo igual. E aí vive aquilo e fala, nossa, mas seu bisavô era gordo, seu avô era gordo, teu pai era gordo e você é também por conta da genética familiar. Mas se for ver, é o comportamento repetido. Né, que vão repetindo. A gente vê isso e vê, quando você vê alguns programas de televisão, tem uns programas bem interessantes que falam, né, que mostram o dia a dia, um programa americano que até eu gosto bem de assistir, tudo você vê que às vezes tem um facilitador, né? É aquela pessoa que ela tá tentando fazer o certo, mas tem alguém que vai falar assim, mas ela tá sofrendo tanto. Só um pouquinho, aqui, então isso aqui, vai você se sentir melhor hoje. Não, e a gente faz isso com a gente, né? A gente faz um plantão pesado, e eu falo isso porque eu também como fast food, tá, gente? E fast food é um grande veneno, e fast food ficou mais barato. Mas Tereza, mas comer a marca XYZ é caro. Não, mas vai ter uma marca mais baratinha que você vai conseguir comprar. E vai ser mais barato do que o saudável. 4 por 1, ainda ganha um negócio. As promoções, os combos, né? O que é mais, e aquela mais história? Do que o combo? Eu não sei como tá a lei, não sei. E se você também não souber, a gente pula o assunto. Mas aquela história de associar comida em fast food com brinquedo. Isso teve uma época que falou que podia, que não podia. Você sabe como que tá isso? Assim, eu posso ser sincero que eu não vi essa atualização, não. Eu vi também assim, que isso deu uma mudada, mas assim, se você vê em algumas redes grandes, ainda existe algum tipo de benefício, né? Mas sua opinião, vamos aproveitar. Apesar do que você também vê nas redes de fast food, as porções infantis, vamos dizer assim, né? Um pouquinho menores. Tem lá o Kids. Aí tem ali tem alguns fast foods que põem lá uma fruta, né? Põe uma maçã, põe banana, troca uma coisa pela outra, ainda tem umas coisas assim. Eu acho que assim, a gente tem total direito de fazer o que quiser, livre-arbítrio, né? Só que isso, quando você pega uma escala populacional, às vezes você tem que ter alguns parâmetros mínimos, né? Então, assim, nas cantinas de escola você trabalha com alimentos mais saudáveis, evitar refrigerantes, tal. Virou lei, né? Em vários estados isso é lei. E é interessante ser lei? Porque assim, pelo menos a maioria das pessoas vai seguir, né? Outras situações que são as embalagens hoje, vindo lá ricas em ultraprocessados, tal. Tá escrito. Todo mundo vai ler aquela embalagem? Provavelmente não. Mas não é uma falta, a informação está sendo dada. Não é porque você não sabe mais, está escrito. Né? E isso virou uma coisa que é obrigatória. A nossa legislação para essas coisas no Brasil, ela é até muito avançada. Né? Ela é bem avançada, rica em sódio, rica em gorduras, em açúcares. Isso vem escrito. O que falta, talvez, é você ter uma política melhor, e eu não estou falando de governos ou de coisas assim, estou falando de política
de modo geral, né? Melhor para transformar esses produtos melhores e mais acessíveis. Né? É o orgânico que custa muito mais caro do que usa agrotóxico pesado. Aí você até queria comprar um orgânico, mas comprar orgânico todo dia é o triplo do preço. Exato. Você tem que comprar para uma família inteira. Então é muito bonito a gente falar, mas às vezes tem coisas que você vai ver que na prática Não vai funcionar, assim. não vai E dar. aí você tem aquela situação também. Você vai em grandes eventos esportivos e você tem grandes patrocinadores que são produtos que não são tão adequados para os esportistas. Muito bem lembrado, e sem falar marca, teve o caso do Cristiano Ronaldo, Sim, maravilhoso. Eu que adoro o Cristiano colocaram Ronaldo, lá, né? colocaram ali Refrigerante. um refrigerante pra ele, e ele, do tipo, eu não bebo isso, tira de perto, Água. tira de perto de mim, E ele fala não água. era? Aí ele pede água. Eu sou suspeita, né? Isso. Que eu adoro o Cristiano Ronaldo. Eu acho o Cristiano Ronaldo um exemplo de atleta, né? Eu acho que é assim, ele tá jogando agora num país que tem suas particularidades religiosas, sociais e tal, mas ele tá indo pros 40 anos e jogando, né? E tudo porque ele tem realmente uma preocupação com o corpo dele. Ele treina, ele se alimenta bem, ele faz caridade, ele tem outras coisas, né? Ele não usa o dinheiro dele só para aparecer. Ele gosta de aparecer, ele usa relógios caros, Sim, roupas ele caras. tem a vaidade Faz isso dele tudo. ali. Ele é vaidoso. Sim, Mas ele tem. também usa o dinheiro dele e a imagem dele para tanta coisa boa Sim. que eu É acho um exemplo. que é um exemplo. Né? E aí, agora tem gente, eu tenho Não é o da certeza. noitada, não é o cara da Não se bagunça. houve escândalo, não é? Não. Mas tem gente agora, eu tenho certeza que tem se coçando pra comentar assim, mas rico e bilionário até eu. Mas viu, eu nunca vi ninguém, você já viu, Teresa? Alguém pegar alguém, sequestrar alguém, colocar dentro do carro, abrir a boca da pessoa e descer um refrigerante, toma 2 refrigerantes e depois joga fora. Eu nunca Isso vi, a pessoa aquela compra, coisa. né? Hoje tem muita questão do ambiente. Eu acho que quando a gente fala isso, gente, não é querendo que a pessoa assim, fique de mal com a família, não é isso não. É só se posicionar. Aí a gente fala de posicionamento para tanta coisa, né, no marketing. Sim. Eu se posicionar, tipo assim, eu não bebo, eu não gosto de álcool, mas eu não bebo porque eu não gosto de sabor. Já até tentei, né? A gente já teve situação, vou tomar aqui um pouquinho. Eu não gosto, não é uma coisa que me agrada. E no ambiente que a gente vive, isso assim, é um absurdo, eu tenho que justificar que eu não bebo. Né? E até justifico, às vezes, por motivos de história familiar prévia, né? De dependência química, essas coisas todas, lá atrás. Eu até justificava, agora eu falo assim, eu não gosto. E ponto. Acabou. Né? E as pessoas hoje têm tanta liberdade para tanta coisa, inclusive para falar o que elas não querem. Né? Assim, é muito difícil quando você está num ambiente que todo dia são as mesmas pessoas, com a mesma ideia, e é todo mundo ali que quer que você coma bem, todo mundo bem em questão de quantidade, não em questão de qualidade, né? Todo mundo ali quer a saída da família só para coisa de comer. A gente só vai para rodízio. É rodízio, é pizza, não sei o quê. Eu vou ficar excluído. Não, minha filha, você vai ver um momento em que essa família também vai se adaptar a alguma coisa que você gosta de fazer que não envolva só comida, né? Perfeito. A gente sabe comer é bom, ir em bons restaurantes e comprovar coisas diferentes é legal. O negócio é que se você não tem a questão do limite, e isso pode acontecer, tem momentos, tem pessoas que elas sabem que elas não vão ter limite. A questão do alcoolismo, por exemplo, é uma questão muito individual. Tem gente que bebe hoje, se fala que quer parar de beber amanhã, consegue. Tem gente que não consegue, O cigarro gente. também, tem gente que faz Cigarro isso. também. Não precisa nem de tratamento, a pessoa decide, falou É uma e parou. decisão e pronto. Mas isso não é a maioria, né, gente? Não é para todo mundo, A maioria vai precisar, assim, de um sacrifício, vamos dizer assim, para poder largar uma coisa que era uma bengala, ou um prazer para ela. Né? Então, assim, com a comida isso também tem que acontecer. Por isso que nessas horas é muito bom você escolher com quem você está andando junto. Né? Muito bom. Deixa eu trazer um último complemento dessa base, eu gosto muito do assunto. As pessoas, quem tem filhos. Então, você que nos... É bem particular que eu vou falar agora. Você que tem filhos, seja homem, seja mulher, e você está num quadro de obesidade, pensando se faz cirurgia, se não faz, se muda sua alimentação ou não. E, normalmente, um pai ou uma mãe, quando você pergunta, você morreria pelos seus filhos? Eu me jogaria na frente de um caminhão, eu daria minha vida pelos meus filhos, eu morreria pelos meus filhos. Se você morreria por eles, por que você não vive por eles? Eu nunca ponho muito essa questão, porque como eu não tenho filhos, mas eu sempre trago a ideia de que você viver bem, viver com saúde, vai aumentar a sua qualidade também, junto com a sua família e seu tempo. Né? Então, assim, às vezes a pessoa está num trabalho que ela não está satisfeita, trabalhando sei lá quantas horas por dia, e está tudo ruim. E aí ela põe a expectativa que quando ela fizer a cirurgia vai melhorar. Aí ela até melhora, né? Melhora fisicamente, mas ela tem que largar aquele trabalho. A família, ela tem que passar a dar tempo para aquela família que ela não dava antes, porque ela estava tão, né, preocupada com o trabalho, preocupada com outra coisa. Então, assim, família tem que ser tempo de qualidade, né? E tempo de qualidade você tem que estar saudável. Né? E às vezes a família vai estranhar, porque você estava ausente antes e começa a ficar presente demais, aí a família também estranha. Mas eu tenho certeza que na maioria das vezes ela vai estranhar, mas vai ficar muito feliz, né? Fica bom para todo mundo, né? Uma pessoa que se cuida, que se trata, ela melhora, o ambiente melhora, estimula, né, ela outros, vira né? exemplo
para outras pessoas, ela pode estimular outras pessoas, com a família, tudo fica melhor. Com certeza. Muito bem, então vamos para as nossas considerações finais. Você que nos assistiu aqui até agora, se inscreva no canal, deixe a sua dúvida aqui nesse episódio. Se você está vendo um recorte aqui no Instagram da vida, alguma rede social, também comente. Doutora Tereza super presente, responde as perguntas de todo mundo ali também. Deixe os seus últimos recados então, doutora Tereza. Eu acho que a gente tem que pensar na obesidade sem preconceito, né? Cirurgia sem preconceito, entender que cirurgias, elas estão aí para ajudar a gente. A gente vê isso muito fácil quando você pensa na estética, mas assim, lembrar, a cirurgia bariátrica não é estética, não, a preocupação principal nossa é de saúde, né? E tratar como quem deve ser tratado, né? Não ficar procurando atalho, porque nem tudo na vida vai se resolver bem com atalho, gente. A gente faz isso no caminho numa estrada e na nossa saúde não pode ser diferente. Não tem atalho, não tem almoço grátis, né? A gente tem que fazer o passo a passo, mas fazer com dedicação, com profissionais habilitados para estarem fazendo aquilo e buscar as melhores saídas, né? Mesmo que a gente não tenha cura de algumas situações, gente, a gente tem como viver melhor e mais tempo. É isso que a gente tem que procurar, viver melhor, mais tempo, sendo saudável. Excelente. E olha só, procure sempre um especialista de verdade. A doutora deu uma dica maravilhosa aqui no episódio de como você faz para descobrir a formação de um médico. Agora tem o ano que ele se formou, a faculdade que ele se formou. Pesquise lá no site do Conselho Federal de Medicina, CFM, pesquise. Você vai encontrar isso fácil. Pesquise, consulte sempre um especialista. Muito obrigado pela presença e até a próxima então, doutora Tereza. Obrigada, assim, obrigada a você que assistiu a gente até agora e a gente está à disposição. Até mais, gente. Tchau, tchau.